Bem-vindo a mais uma história aterrorizante do nosso canal. Hoje, você vai conhecer os segredos sombrios do cemitério de Roca Salles, um lugar onde nem mesmo as almas conseguem descansar em paz. Prepare-se para uma jornada cheia de mistério, medo e acontecimentos sobrenaturais. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma das lendas mais assustadoras já contadas. O cemitério de Roca Salles não é apenas um campo de repouso eterno, mas um palco de acontecimentos macabros que desafiam a lógica e a sanidade. Você ouvirá sobre maldições antigas, aparições sinistras e as consequências devastadoras para aqueles que ousaram desafiar o desconhecido. Antes de continuarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a trazer mais histórias sombrias como esta e permite que o terror continue vivo para todos os amantes do sobrenatural. E diga nos comentários: você teria coragem de explorar um lugar como este? Agora apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e prepare-se para a maldição do cemitério de Roca Salles. A maldição do cemitério de Roca Salles. Roca Salles era uma pequena cidade esquecida pelo tempo, escondida entre montanhas cobertas por densas florestas. No topo de uma colina coberta por neblina eterna, ficava o cemitério de Roca Salles, um lugar que era evitado até pelos mais corajosos. Diziam que lá habitavam sombras que não pertenciam ao nosso mundo, e que aqueles que ousassem profanar o terreno sagrado jamais retornariam os mesmos. Tudo começou com uma lenda. O cemitério fora construído sobre as ruínas de um antigo terreno ritualístico de uma tribo extinta. Conta-se que o líder da tribo amaldiçoou qualquer um que perturbasse o repouso de sua gente. Quando os colonos chegaram, ignoraram os avisos gravados em pedras ao redor do local. Enterraram seus mortos sobre os ossos dos antigos, desencadeando uma série de eventos macabros. Em uma noite fria de outubro, um grupo de jovens decidiu desafiar a fama sinistra do cemitério de Roca Salles. Eram 5 amigos, movidos pela curiosidade e pela vontade de provar que as histórias não passavam de superstições. Eles atravessaram os portões enferrujados rindo e zombando das lendas locais. Assim que entraram, a atmosfera mudou. O ar tornou-se denso e o silêncio parecia quase palpável, interrompido apenas pelo som de seus passos sobre a grama molhada. Apesar do nervosismo que crescia, continuaram a explorar. Encontraram lápides antigas, muitas cobertas por musgo, com inscrições quase apagadas. Uma delas chamou a atenção: aqueles que perturbarem meu sono conhecerão a agonia eterna. Enquanto caminhavam, um deles, Ricardo, sentiu algo tocar seu ombro. Ele se virou rapidamente, mas não havia nada ali. Deve ter sido o vento, disse, tentando disfarçar o incômodo. Mas um a um, os amigos começaram a sentir a mesma presença inquietante. Sussurros baixos ecoavam entre os túmulos, palavras incompreensíveis que pareciam vir de todas as direções. Um dos amigos, Juliana, apontou para uma silhueta distante. Era alta, pálida e imóvel, como se os observasse. Deve ser um truque de luz, disse Rafael, o mais cético do grupo. Mas a figura começou a se mover, desaparecendo entre as lápides. Guiados por uma mistura de curiosidade e medo, os jovens acabaram diante de um mausoléu em ruínas. As portas, que pareciam estar seladas há décadas, estavam entreabertas, revelando um interior escuro e úmido. Contra o bom senso, decidiram entrar. O interior do mausoléu era estranho. Havia símbolos gravados nas paredes e no chão, formando padrões que pareciam pulsar com uma energia própria. No centro, um círculo ritualístico estava desenhado, com velas apagadas dispostas ao redor. Ao cruzarem o círculo, um vento gelado preencheu o ambiente, trazendo consigo um odor pútrido. De repente, o chão começou a tremer, e uma risada baixa e grotesca encheu o espaço. Sombras começaram a se formar, deslizando pelas paredes e tomando formas cada vez mais definidas. Eram criaturas com olhos brilhantes e dentes afiados, que pareciam ansiosas por suas presas. Em pânico, os amigos correram em direção à saída, mas as portas do mausoléu estavam agora trancadas. As sombras avançaram, cercando-os. Uma voz profunda ecoou: vocês não deveriam estar aqui. Perturbadores do sono eterno serão consumidos.
Uma das sombras agarrou Ricardo, que desapareceu em meio a gritos horripilantes. Os outros tentaram se proteger, mas a força das criaturas era avassaladora. Juliana caiu, sendo envolvida por uma escuridão que a arrastou para longe dos demais. Rafael e Rochelle conseguiram abrir uma brecha e escapar do mausoléu. Correram pelo cemitério, mas a sensação de serem perseguidos não os abandonou. Quando finalmente atravessaram os portões, Rafael olhou para trás e viu as sombras paradas na entrada, como se estivessem marcando o limite de seu domínio. Rochelle nunca mais foi a mesma. Passou a ouvir sussurros e a sentir uma presença constante, mesmo longe do cemitério. Rafael desapareceu meses depois, deixando apenas um bilhete dizendo: "Eles me encontraram." O cemitério de Roca Salles permanece abandonado, envolto em mistério e temor. Os moradores locais evitam passar perto, mas há quem diga que em noites de lua cheia, é possível ouvir gritos e risos malignos vindos de lá. E se você tiver coragem de chegar perto, talvez sinta o frio das sombras observando, esperando por mais uma alma corajosa ou tola o suficiente para cruzar seus portões. O Cemitério das Sombras. Antes de começarmos essa história que irá arrepiar a sua espinha, já deixe o seu like e inscreva-se no canal. Aqui, você encontra os relatos mais assustadores e envolventes, feitos especialmente para quem tem coragem de encarar o sobrenatural. No vídeo de hoje, mergulharemos na sombria história do Cemitério das Sombras, um lugar amaldiçoado onde os mortos nunca descansaram em paz. Se você quer saber por que tantas pessoas evitam esse lugar, e o que aconteceu com aqueles que ousaram entrar, fique até o final. Você não vai querer perder nenhum detalhe desta narrativa arrepiante. O Cemitério das Sombras. Há um lugar esquecido pelo tempo, escondido nas sombras de uma estrada rural sinuosa. O nome verdadeiro se perdeu na poeira da história, mas os moradores locais o chamam de Cemitério das Sombras. Dizem que aqueles que entram ali à noite não saem os mesmos, isso se saírem. Tudo começou no século XIX, quando uma praga devastadora varreu a região. Sem recursos para tratar os doentes, os corpos eram enterrados apressadamente nesse cemitério, muitas vezes em covas rasas. Sacerdotes faziam orações apressadas, mas as lendas afirmam que algo deu errado. Houve um erro no ritual de consagração do solo, e os mortos nunca encontraram descanso. Os relatos de acontecimentos estranhos começaram pouco depois. Agricultores que passavam pela estrada ao entardecer diziam ouvir murmúrios vindos do cemitério, embora ninguém estivesse lá. Outros juravam que sombras inexplicáveis se moviam entre as lápides, mesmo quando o vento estava parado. A mais assustadora dessas histórias, porém, envolve uma figura encapuzada que supostamente guarda o local. Clara era uma jovem estudante de antropologia fascinada por lendas urbanas e histórias de terror. Quando ouviu falar do Cemitério das Sombras, viu ali uma oportunidade para sua tese de mestrado. Ela planejou uma visita ao local, equipada com uma câmera, um gravador de áudio e um espírito aventureiro. Na noite marcada, Clara estacionou o carro perto do portão enferrujado do cemitério. A lua cheia lançava um brilho pálido sobre as lápides desgastadas. Com passos hesitantes, ela adentrou o terreno, sua lanterna iluminando o caminho estreito entre as covas. Enquanto explorava, Clara começou a ouvir os tais sussurros. Inicialmente pensou que fossem apenas o vento entre as árvores, mas os sons se tornaram mais claros, quase como vozes formando palavras desconexas. O gravador de áudio capturou tudo, mas quando ela o reproduziu mais tarde, percebeu algo ainda mais perturbador. Havia vozes pedindo ajuda, outras rindo de forma sinistra, e uma voz grave que apenas repetia: "Vá embora." Quando Clara alcançou o coração do cemitério, encontrou uma lápide peculiar. Era maior do que as outras e parecia brilhar levemente sob a luz da lua. Gravado nela estava o nome Ezequiel, mas a data de nascimento e morte haviam sido riscadas com profundos arranhões. Assim que Clara tocou a lápide, uma onda de frio intenso percorreu seu corpo, e os sussurros ficaram ensurdecedores. De repente a lanterna piscou e apagou. No momento seguinte, Clara sentiu uma presença atrás dela. Virando-se rapidamente, viu a figura encapuzada. Seus olhos eram duas órbitas vazias, mas ela sentiu como se estivesse sendo observada profundamente.
A figura ergueu uma mão ossuda, apontando para o portão do cemitério. Sem pensar duas vezes, Clara correu com o coração disparado e os sussurros transformando-se em gritos agudos. Clara sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma. Seu cabelo ficou grisalho em poucos meses, e ela abandonou sua pesquisa. Em entrevistas posteriores, ela afirmou que, ao escapar, sentiu como se uma parte dela tivesse ficado presa naquele cemitério. Muitos acreditam que o cemitério das sombras está amaldiçoado porque o ritual de consagração jamais foi finalizado. Uma antiga lenda local fala sobre a necessidade de um sacrifício para apaziguar os mortos. No entanto, ninguém jamais ousou realizar o ritual. A cada geração, alguém desaparece no cemitério, e aqueles que ousam visitá-lo dizem que os sussurros estão se tornando mais altos e mais agressivos, como se algo antigo e faminto estivesse acordando. Se você estiver ouvindo isso e sentir curiosidade em visitar, lembre-se, os sussurros podem parecer distantes no começo, mas, quanto mais você se aproxima, mais claramente eles chamam pelo seu nome.